Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Franciele Kiel e nós vamos fazer análise de duas bancas hoje na Batalha das Bancas. A análise das questões serão da banca FGV e da banca FCC. A gente vai ver como elas cobraram de uma forma muito próxima um determinado tema referente a ato infracional, mas em razão de um pequeno detalhe que muda dentro do enunciado, torna a resposta das duas questões diferentes. E isso mostra que nós precisamos ficar muito atentos ao enunciado. Acompanhe aqui comigo na tela como é que ficou, a diferença dessas duas questões pelas bancas. Olha só, a primeira que a gente vai fazer análise é da FGV, é uma prova aplicada em 2018 na Prefeitura de Cuiabá para técnico de nível superior em Direito. E vejam como ela trouxe um enunciado extenso, a gente vai ver que é uma questão bem cansativa, justamente tentando vencer a gente pelo cansaço, porque várias das informações que traz aqui nesse enunciado, elas nem são úteis para a resolução da situação. Então, olha aqui comigo. Sônia, com 17 anos de idade, na data do fato, praticou o ato infracional equiparado ao crime de homicídio qualificado por motivo fútil no dia 5/1 de 2013. Então, a primeira informação importante que nós temos que analisar aqui é o seguinte: a Sônia ela tem 17 anos de idade e ela praticou um ato infracional em 5/1 de 2013. Na sequência, a gente vai ver o seguinte, que quando foi apreendida em flagrante pela autoridade policial, logo no dia 5/1 de 2013, o Ministério Público apresentou representação contra a Sônia e postulou por sua internação provisória em 6/1 de 2013. Foi recebida a representação e acolhido o pedido de internação provisória em 7/1 de 2013. Após o devido processo legal, sobreveio sentença em 8/2 de 2013. Foi julgado procedente a representação e aplicado medida socioeducativa de internação sem possibilidade de atividades externas. A Defensoria Pública, assistindo Sônia no processo, interpôs recurso contra essa decisão, sendo mantida a decisão de primeiro grau pelo Tribunal de Justiça do Estado, transitada em julgado em 30/4 de 2013. Após iniciar o cumprimento da medida, Sônia foi reavaliada pela primeira vez em 17/6 de 2013, restando mantida a medida de internação sem possibilidade de atividades externas. Nova reavaliação de Sônia ocorreu em 10/12 de 2013, mantendo-se novamente a internação sem possibilidade de atividades externas. Sônia foi novamente reavaliada em 2/6 de 2014, quando foi progredida sua medida de internação para internação com a possibilidade de atividades externas, a qual está cumprindo até a presente data. Em 10/7 de 2014, Sônia praticou crime de homicídio qualificado por motivo fútil, estando o processo criminal em andamento. Atenção! Depois de várias informações que a banca nos trouxe aqui nesse enunciado, a gente chega até uma informação que é muito relevante para a resolução dessa questão, que é, em 10/7 de 2014, Sônia praticou de novo crime de homicídio, mas agora ela praticou o crime mesmo, e não ato análogo a crime, que seria o ato infracional. Por quê? Se ela tinha 17 anos de idade em 5/1 de 2013, em 10/7 de 2014 já se passaram mais de um ano. Então agora ela já tem 18 anos de idade, ela não responde mais pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vai responder pelo Código Penal. Aí vejam só, ela já está respondendo por um processo criminal. Vejam, ela está respondendo pelas leis penais, não estatutárias, certo? Então a gente tem que ficar muito atento a essa informação, porque ela vai nos auxiliar na resolução da situação problema. Aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento. Considerando os dados apresentados conforme disposto na Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto, e a Lei 12.594, que é a Lei do SINASE, a gente vai ter que, então, encontrar a alternativa correta. Letra A. A autoridade judiciária competente deverá suspender o processo criminal em curso até o término no cumprimento da medida socioeducativa. Não, nós não temos previsão para isso. Da suspensão do processo criminal para que ela cumpra a medida socioeducativa dela.
Então, isso é errada. Letra B. A autoridade judiciária caberá decidir sobre eventual extinção da execução da medida socioeducativa, cientificando da decisão o juízo criminal competente. Perfeito. A letra B ela está correta porque ela está de acordo com o artigo 46, parágrafo 1º da Lei 2.594. Lá vai dizer justamente isso, que advindo um novo ato praticado aí já agora a Sônia já é jovem, já não é mais adolescente, né? Pela jovem, correspondente a crime, o juiz ele vai ter que decidir pela extinção da execução. Então, veja, caberá a ele decidir pela extinção da execução da medida socioeducativa que ela estava ali cumprindo, né? Que ela já estava na internação e já havia sido liberada para atividades externas. Então, a letra B ela corresponde exatamente ao disposto lá no artigo 46, parágrafo 1º da Lei do SINASE. Letra C. A autoridade judiciária deverá extinguir a execução da medida socioeducativa independente da cientificação da decisão ao juízo criminal. Não, independente que torna ela errada. Porque a gente viu na B, né, que ele vai cientificar o juiz da decisão dele, tá? O juízo criminal. Letra D. A autoridade judiciária deverá determinar a progressão para a medida de semiliberdade e após a medida da prestação de serviços comunitários, pois não é possível a extinção da internação sem que tenha havido progressão da medida para meio aberto. Há sim essa possibilidade, inclusive ela está ali disposta no artigo 46. E a letra E, a autoridade judiciária poderá proceder à unificação se a nova medida aplicada for de internação sem a possibilidade de atividades externas. Aqui, se nós não tivéssemos o cuidado de perceber que no segundo homicídio a Sônia ela já contava com 18 anos de idade, esse homicídio que aconteceu em 2014, nós poderíamos ter marcado a letra E por engano, porque seria a aplicação do artigo 45 da Lei 12.594, que seria a unificação da medida, se a nova medida aplicada fosse de internação também. Mas ela não se aplica nessa situação. Por quê? Porque a Sônia, pelo segundo homicídio, ela já responde pelo Código Penal, porque ela já havia atingido a maioridade. Então, por isso que a letra E está errada. Agora, vamos fazer a análise da questão que a FCC trouxe em uma prova para juiz substituto. E ela também traz um fato, e desse fato a gente precisa, então, encontrar a alternativa correta. E é muito próximo à questão da forma como trabalhou a FGV, mas em uma questão não tão cansativa. Olha só, ela não é tão extensa, né? Bem menor aqui a questão da FCC. Então, veja o que ela diz. Mário, 15 anos de idade, encontrava-se em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida. Durante o curso desta, Mário teve contra si nova apuração de ato infracional praticado no curso da execução anterior, que resultou em decisão judicial que lhe pôs nova medida, a de semiliberdade. O juiz competente pelo acompanhamento do processo de execução, então, proferiu decisão, a qual impôs-lhe o cumprimento de uma única medida, a de semiliberdade, para as duas situações, né? Porque primeiro ele estava na liberdade assistida, pelo primeiro fato, aí no segundo fato ele vai responder por uma medida de semiliberdade, e aí o juiz agora, né, ele fez o cumprimento de uma única medida para os dois fatos. Nesta decisão, nos termos da Lei Federal 2.594, que é a Lei do SINASE, o juiz competente aplicou um instituto da unificação, gente. Unificação segundo o artigo 45 da Lei do SINASE. Unificação, que também havia sido trabalhado dentro da questão da FGV. Mas qual a grande diferença? É observar que em uma questão há uma diferença de idade na prática dos atos. A Sônia, na questão da FGV, ela, no segundo fato praticado, ela já havia atingido a maioridade. Então, não há que se falar em unificação de medida, porque no segundo fato ela já não cumpre mais por medidas socioeducativas. A menos que este fato dela, da Sônia, o segundo fato, teria sido ainda quando ela contava com menos de 18 anos de idade. Mas não era a situação. Já agora, na questão da FCC, a gente já vê no enunciado o relato de que o Mário, ele tinha, né, a idade de 15 anos
antes, durante o fato, então ele não atingiu a maioridade. Aí aqui sim a gente consegue aplicar a unificação das medidas, que foi inclusive o que o juiz decidiu. A gente só precisava marcar na alternativa o nome técnico adequado, que era então a letra B, a unificação. Viram só como elas cobraram de uma forma similar, mas pela FGV de uma maneira bem mais complexa do que da FCC. Então essa foi aqui uma análise, né, na nossa batalha de bancas. Eu vejo vocês nas próximas análises. Até mais!